vai desenvolver o programa hoje com um pensamento, né? Porque se a gente fosse pensar essa questão dessa provocação, esse outro mundo que é possível, né? É porque o mundo chegou num ponto que, se a gente se faz essa pergunta, é porque a gente chegou num ponto que alguma coisa não vem dando muito certo, que a gente precisa saber o que aconteceu para que isso não dê muito certo agora. Qual foi a questão histórica que foi acontecendo isso tudo para nós chegarmos em um ponto que a gente não está muito satisfeito dentro do que está acontecendo. E se a gente pegasse, né, esse outro mundo que a gente não quer viver, não queria viver, eu acho que um exemplo clássico disso, uma bússola para a gente enxergar isso, seria a questão do Holocausto, né? Seria a questão do que aconteceu, que o homem chegou naquela barbárie toda, chegou a matar 6 milhões de judeus um campo de extermínio, e que deixou perplexa a humanidade dentro de algum ponto. Eu vou pegar para fundamentar esse estudo que foi feito dentro, para entender isso, o pensamento de uma filósofa chamada Hannah Arendt. Ela tentou entender, ela era judia, era alemã, ela teve que se exilar, ela teve que sair fora da Alemanha por causa da perseguição contra os judeus, ela foi para os Estados Unidos, mas ela passou a vida dela inteira tentando entender o que estava acontecendo, por que aquilo tinha acontecido, e se isso, o principal, se isso poderia voltar a acontecer na humanidade, se poderia voltar a ter aquela barbárie outra vez. E uma das coisas que nós escolhemos para ilustrar isso foi um julgamento que ela presenciou, que foi o julgamento de um dos oficiais do nazismo, que ele chamava Eichmann, e ele foi preso na Argentina em 62, ele foi preso na Argentina, mas o que tornou o caso dele muito especial é que ele afirmava o tempo todo, durante o julgamento dele, que ele não poderia ser julgado como responsável por aquilo, porque ele nunca matou ninguém, ele nunca nem presenciou nenhuma morte. A participação dele dentro do Holocausto era o seguinte: ele pegava, era uma participação logística, ele pegava as pessoas dentro do campo de concentração, dentro dos guetos, né? Ele pegava os judeus dentro dos guetos e ele levava até a porta dos campos de concentração. Então, ele só fazia essa logística de transportar esses prisioneiros. E ele fica o tempo todinho argumentando que isso não era responsabilidade dele, porque ele nunca tinha matado ninguém, que ele não poderia ser preso, ele não podia ser morto, ele não podia ser responsabilizado por isso. Ele simplesmente, e o que a Hannah Arendt fala é o seguinte, que ele era simplesmente um burocrata, né? Ele simplesmente ele funcionava de uma forma que ele simplesmente desempenhava um papel, ele desempenhava uma ação dentro daquilo, ele só fazia o que ele estava sendo mandado fazer. E a Hannah Arendt, ela aproveitou esse papel dele, ela aproveitou isso que ele falava lá, para desenvolver uma interpretação do comportamento humano, e foi da onde que ela escreveu uma obra clássica dela, que é A Banalidade do Mal, né, que foi um dos livros principais que ela escreveu. E dentro disso que ela escreveu, né, desse livro que ela escreveu, o que ela coloca? Né? Ela diz que não era estupidez, nem era uma irreflexão, ele não era burro, ele não dizia, ele nem estava, entre aspas, mentindo. O que ela dizia é que o que faltava nele era uma irreflexão, ele não refletia sobre o que ele estava colocando, ele não pensava sobre aquilo, ele não pensava dentro do ponto de vista dela. Então, a banalidade do mal, para a Hannah Arendt, ela desafiava o pensamento. E ela disse que a estratégia de pensamento, ter uma estratégia de pensamento é a única coisa que pode nos dar condição para a gente fazer uma escolha minimamente razoável sobre aquilo que a gente vai fazer. E ela associa pensamento a uma reflexão.
ela disse que esse pensamento, né, quando você exercia esse pensamento que foi configurado por ela, você deveria estabelecer critérios para ter esse pensamento, para você poder, deveria ter uma sofisticação no pensamento para você ter outras escolhas que não aquela que ela dizia que o Rashman não teve. E o que é pensamento, né? Ele tá desprovido, esse tipo de pensamento do Rashman, ele estava desprovido de uma significação. Então ele repete um comportamento e tem uma estratégia viciada dentro de uma forma só dele ficar estabelecendo. Ele falha nesses critérios que seria uma sofisticação para isso. E segundo ela dizia o seguinte, que o pensamento é uma experiência, e essa experiência ela tem balizas, o pensar tem balizas, e ela usa um termo que, quando a pessoa exerce essa reflexão, ela consegue uma mentalidade alargada, e que ela precisa, para ter essa mentalidade alargada, ela precisa pensar sem corrimão, tirar o corrimão do pensar, né? E ela traz uma metáfora do Sócrates que fala o seguinte, que precisa soprar um vento do pensamento para que a pessoa chegue a essa conclusão dessa mentalidade, para ela ter essa mentalidade alargada, ela tem que ressignificar, porque quando esse vento sopra, ele tira as coisas do lugar, e a certeza some, as crenças somem. Quando acontece tudo isso, ela pode olhar criticamente para alguma coisa que ela vai estabelecer, que ela vai resolver fazer de uma forma diferente, de um outro jeito. André, a primeira pergunta que eu quero fazer para você, tá? Eu quero que você me diga, dentro da programação neurolinguística, o que é pensar dentro da programação neurolinguística? Olha, dentro da visão da programação neurolinguística, quando você pensa, você está acionando uma série de processos internos. Para a PNL, você pensa através de imagens, sons, diálogos internos e sensações. Mas não é só isso. Tem um dito que a programação neurolinguística fala, que é muito conhecido pelas pessoas, todo mundo que é um pouco envolvido com essas coisas de treinamento, desenvolvimento, já ouviu falar, que é a história do mapa não é o território, que eu acho que é uma coisa muito interessante da gente parar para pensar, porque desde que a gente nasce para a PNL, nós vamos sendo bombardeados de informações, e tudo isso entra dentro da gente. Isso é totalmente consistente com a psicologia como um todo, tá? E isso tudo é organizado dentro da gente. Você começa a organizar, você omite, generaliza, distorce uma série de coisas, você cria padrões. É como se inconscientemente você começasse a arrumar as coisas, e você desenvolve uma coisa muito importante em tudo isso que você está falando aí, no meu entender, que é a formação dos valores, das crenças. Daí você começa a desenvolver, a estabelecer o que é importante, e começa a ter experiências e aprender como chegar nessas coisas que são importantes, que são as crenças, justamente. Né? As crenças são formas que nós aprendemos. Como ser um cidadão, como ser, né, como ser um patriota. Né? Quem está definindo isso? Né? Qual é o sistema que está definindo esse tipo de coisa? E isso cria o seu mapa. O que é o seu mapa? É o conjunto dessas arrumações todas e dos significados que você cria para a sua vida. Então você vê, ouve, sente e organiza isso dentro de um processo que tem uma série de crenças que sustentam aquilo que você faz. A crença é a forma que você aprendeu para dar vazão a isso que é importante. Então, essa pessoa aí que dirigia, eu não estava lá para saber se ele está contando uma história para ser absorvido ou se é verdadeira, né? Existe uma sugestão aí de que estava sendo cumprida uma função, um trabalho, né? Então, se eu sou contratado, eu preciso trabalhar, e eu estou num momento onde as coisas estão acontecendo. Imagino que ele fez isso numa época em que havia, como atualmente, por exemplo, havia uma ilusão de que aquilo que está acontecendo vai durar para sempre. Né? As pessoas que falam sobre a Alemanha nazista dizem que houve uma época, antes das coisas começarem a piorar para eles, que eles achavam que eles iam tomar conta de tudo, e quase tomaram mesmo, né?
E já tinham planos de transformar Londres na nova Berlim, né? Enfim, uma série de coisas, assim, já tinham planos assim, de ir, de ir embora. Então, todo o mundo Reich de 1000 anos que eles falavam. Exatamente, né? Vamos ficar vivendo nisso aqui. Então, qual é o meu papel nisso? Então, esse pensar passa por tudo isso, né? Passa por essas aprendizagens, por esses modelos absorvidos, né? E eu fico me perguntando, né? Ou seja, como nós podemos refletir sobre tudo isso, né? Será que a gente deve seguir uma provocação aqui, simplesmente uma coisa que está lá porque está sendo sugerido? Ou a gente pode se questionar, né? Por exemplo, a programação neurolinguística já convidaria essa pessoa para se colocar no lugar do outro. Como seria se você fizesse aquele trabalho das posições perceptuais e se colocasse no lugar do outro, né? E o outro te levando para um campo de concentração onde as coisas iam acontecer, que não era bom e tal. Como é que seria, né? Você está ali, você está no lugar do outro, por exemplo, na segunda posição, no lugar do outro. Uma coisa que me chamou muita atenção quando você fala aí do pensar, e quando eu li as coisas da Hannah Arendt, é que parece, quando ela fala, ou quando as pessoas que são especialistas nela falam, às vezes pode dar alguma impressão para as pessoas que estão lendo, que estão recebendo essa informação, que quem faz, quando fala sobre essa questão de pensamento, dá a impressão que a outra pessoa não pensa. Quem é irreflexivo não pensa. Então, o que eu estava pensando sobre isso, André, é que simplesmente são estratégias diferentes, né? São formas diferentes de pensar, porque quem está sendo irreflexivo, ele também está pensando, né? Ele também tem um contexto que ele está pensando, ele também tem uma estratégia de pensamento que leva aquele resultado que não é bom, não é? O que você fala sobre isso? Se você me permite, tudo na PNL nos ensina que nós somos feitos para repetir padrões. Richard Bandler, que foi o criador da PNL, ele disse que a coisa mais importante que ele aprendeu foi com a terapeuta familiar Virginia Satir, quando ele dizia lá, muito jovem, né, que a coisa mais importante era o instinto de sobrevivência. Ela disse não, que ele estava errado, que na verdade era o princípio da familiaridade, que as pessoas morriam e se matavam fumando quando o médico dizia que tinha que parar porque estava ficando doente, e etc., muitas coisas. Então as pessoas ficavam com aquilo que era conhecido. Então tudo em nós nos leva a repetir padrões, né? Então, assim, se a gente não tiver uma atitude reflexiva, você vai ficar seguindo os padrões seus, padrões da cultura. Eu me lembro de alguém que dizia alguma coisa há um tempo atrás, dizia assim, se você não escolher um caminho para a sua vida, alguém ou alguma coisa vai escolher para você, e talvez você não goste do resultado para onde você vai. Então é muito interessante a gente parar para pensar, porque se a gente fica passivo diante do processo, você está pensando, mas você está repetindo um padrão. Eu acho que a grande questão é como nós podemos instigar as pessoas a essa história de você parar para pensar além daquilo que é familiar, né? O que pode haver de saudável em você continuamente pensar? Porque tem o outro lado também, porque a maldade não está só no nazismo, né? Não está só no negacionismo que matou 400 mil pessoas a mais sem necessidade, né? Que bom que eu posso dizer essas coisas aqui. Mas super à vontade. Não, claro, em outros cenários eu tenho que ser um pouco mais neutro, né? Mas essa história, às vezes você tem uma coisa boa também, porque às vezes você tem cenários positivos, bacanas, mas mesmo assim eu acho que é importante que a gente desenvolva um pensamento crítico. Assim, às vezes, mesmo quando a gente está feliz e alegre de um lugar, será que eu tenho que seguir simplesmente só porque eu estou feliz aqui? Né? Só porque tem algo predominante aí na história? Não sei. Joga aí para vocês pensarem. Eu gostei muito desse critério, dessa questão aqui do Sócrates, do vento do pensamento, né? E aí eu fiquei pensando, para estruturar um pensamento novo, para você sair daquele lugar que você estava, se você pode escolher fazer uma nova coisa, ter uma nova posição, um novo posicionamento, vamos supor que o Reichmann, de repente, ele tivesse uma crise de, vamos dizer, de ficar
mudar de opinião, né? Fizesse uma autocrítica lá e ele fizesse alguma coisa diferente, né? Eu achei interessante dentro dessa estrutura aqui esse vento de pensamento que sopraria, que tiraria tudo do lugar, né? Desorganizaria tudo que ele estava fazendo dentro da cabeça dele com aquilo tudo que ele tinha feito. Tirasse o corrimão, como a Hannah Arendt falava, né? Porque quando você tira o corrimão, você não tem apoio, né? Então fica tudo muito solto. Isso, de uma determinada forma, te tira do... você se sente desconfortável, né? É pelo da familiaridade, né? Ou seja, Isso. não é familiar. Às vezes é mais fácil você segurar o corrimão e continuar indo adiante. Mas não é tão simples assim. Esse vento precisa de um suporte, precisa de pessoas como nós aqui que provocamos as pessoas para pensar nesse sentido. Porque não é simples, assim, você está num sistema polarizado, onde, inclusive, a neurociência estuda isso. Tem aquele livro interessante, até que a gente já comentou no passado, chamado Subliminar, que muitas pessoas ainda acham, que explica os fenômenos da polarização do ponto de vista da neurociência. Quando você tem grupos muito polarizados, se você não tem justamente um pensamento crítico, uma coisa, você vai para os polos sem querer. Quando você viu, você já foi. Né? E algumas pessoas que não têm, que é um exercício, isso é uma inteligência. O que a gente está fazendo aqui, a capacidade de ir para uma metaposição e refletir sobre alguma coisa, por mais que tenhamos as nossas visões e preferências, a gente consegue para uma metaposição e refletir sobre as coisas que estão acontecendo. Mas muitas pessoas, elas não têm, não é porque elas não querem. Eu acho muito injusto que você aponte o dedo para as pessoas também, dizer, você não quer mudar. Não é simples. Quando a pessoa está dentro do fluxo, num fluxo polarizado, com um monte de pessoas envolvidas, não é tão simples surgir espontaneamente uma consciência dentro dela assim. Então a gente precisa ter mais atos como esse que a gente está fazendo aqui, de provocar as pessoas, eu penso. Bom, eu acho que com essa... Então, já encaminhando para o nosso fim, né? Encaminhando para o fim dessa de hoje, eu queria adiantar para as pessoas que estão aqui e reiterar o convite para o Tiago e para o André, porque eu acho que esse tema é muito rico, eu acho que a gente ainda tem muito que falar sobre ele, eu acho que ele é meio inesgotável, e eu acho que cabe aqui também a gente trazer para essas pessoas, um dos objetivos do programa, trazer possíveis, né? O que é possível a gente fazer para construir esse novo mundo. Então, eu queria fazer uma proposta para daqui a um mês, né, que acho que cai dia 6 de dezembro, a gente continuar esse debate nosso. Nós precisamos enfrentar a intolerância. Então, não tem esse papinho de que nós temos que ser tolerante com os intolerantes, nós temos que ser intolerantes com estes intolerantes, porque a intolerância deles provoca um mal social notório, né? Então, eu não posso ver a agressão ao outro, ao ser humano que está ali junto com a gente e ficar calado. Então, a pluralidade vai além. Primeiro que eu não deveria ter essa palavra, né? Tolerar o outro. Palavra forte, né? Estranha. Essa palavra nunca me desceu. Eu penso no respeito, né? Respeito ao outro, que não sou eu, que eu não gosto de como ele é, mas aí eu falo assim, eu te tolero, né? Mas é impossível, dentro da sociedade que nós vivemos, a gente talvez pensar um respeito tão idealizado assim, né? Então eu tolero, e por tolerar uma hora, eu sou intolerante e penso que eu posso dominar com tal intolerância, inclusive exterminar o diferente dentro da sociedade. Então eu preciso pensar a natureza humana. Eu estou no mundo em que eu não tenho todas as variáveis, como você bem disse, assim, não sei do que vai acontecer. Então, a única coisa que eu tenho é exatamente a existência aqui. O André pontuou isso em algum momento. Então, os valores. E uma coisa que nós colocamos desde o início, e o Lauro colocou lá na explicação, inclusive do canal, é o valor de política. Tudo passa pelas nossas mãos e passa pela política. Então, eu nunca vou encontrar uma sociedade que pensa unanimamente sobre alguma coisa e outra, e ainda bem que eu não encontro esta unanimidade, né? Eu acho que a unanimidade é até meio burra, assim. Já diria o Nelson Rodrigues, né? Toda unanimidade é burra, né? Burra, exatamente. Eu penso, é bom ter as diferenças. Inclusive, eu me sinto, diante do diferente, convidado a crescer, a pensar por uma outra visão, né?
Então, a citação de Agostinho, neste caso, faz eu pensar que eu tenho sempre uma crise interna, e aqui eu estou falando com psicólogos também, olha, sempre uma crise interna. O que eu tornei para mim mesmo, né? O tempo todo eu fico questionando isso. O que eu estou fazendo? Então, a minha vontade, você perguntou, está atrelada à minha responsabilidade? Ou mais ainda, qual que é a minha responsabilidade no mundo? Veja que eu falei uma palavra, o André usou a palavra planeta, eu acho que em algum momento, e eu estou falando aqui qual que é a minha responsabilidade no mundo, não estou falando qual é a minha responsabilidade no meu bairro, na minha cidade, no meu país, mas eu estou falando no mundo. O que acontece do outro lado do mundo interfere em toda a rede que nós estamos ligados. Então, isso é um tipo de uma inteligência ecológica também, exatamente, lembrei agora a palavra que o André utilizou, um tipo de inteligência ecológica, e eu tenho que ter sensibilidade não só com o cenário brasileiro, mas com o cenário mundial. Seja lá uma mulher que é violentada lá na África, lá por um machismo que faz aquela mutilação genital, que é uma coisa que já foi proibida, ainda bem, né? Mas para a mulher, não, se ela for estuprada, não dá prazer não sentir prazer, mas proporcionar prazer só para o marido, que é aquele que penetra, aquele que sente prazer, e a mulher vira um objeto, ou seja, a mulher já nem é gente, né? Ainda. Mulher está aparecendo no cenário mundial, aparecendo no cenário político, e a gente, numa sociedade extremamente caracterizada por um machismo, patriarcado, a gente tenta eliminar. Isso é eliminação da pluralidade, eliminação da diversidade. É o que nós fizemos, inclusive, com a Dilma, não defendendo o panorama político, mas muito das pisadas que ela levou foi porque era mulher, e isso agride uma política machista e patriarcal de uma sociedade conservadora. E quando do outro lado do mundo a gente olha para a Alemanha e a gente não pensa assim. Mais uma vez, uma seletividade da forma de observar, né? Agora, talvez a Alemanha vai ser administrada por um homem, talvez a gente vai passar a repensar algumas questões com a questão de mulher. Então, a gente está lutando contra máximas morais o tempo todo. Ponto de vista que eu trago aqui. E a gente precisamos saber que essas máximas, elas vão e elas voltam de tempos em tempo, e elas não funcionam sempre da maneira que a gente pensa. É tão claro que ela não funciona que o próprio cristianismo, que traz essa máxima do amor, etc., que não pode matar, o Cristo foi morto da pior maneira possível e vendido, né? Vendido ainda de uma maneira, trocado por um bandido. Então, estamos matando as pessoas com a nossa omissão. Vou tentar fechar com uma ideia política e responder a pergunta do tema da live. Ou seja, pela falta de ação. Ação no conceito de Hannah Arendt. Ação, porque nós temos dentro da sociedade uma ideia de viver e sobreviver. Quando Hannah Arendt traz a palavra ação para o debate, ela está falando de uma atitude política, aprender política. Como que nós criamos os nossos filhos, nossos amigos, as pessoas em nossa sociedade? Quando é pequeno, a gente fala o quê? Quando você crescer, eu quero que você seja o quê? Médico, psicólogo, professor, engenheiro. Mas a gente não anseia que eles sejam políticos, né? Vejam só que o problema, se nós precisamos elaborar intelectuais orgânicos e colocá-los lá no poder da política para que a nossa realidade seja transformada, a gente vai pelo caminho contrário, o caminho da conveniência de uma classe dominante que está na política e que os seus continuam sempre. Então, não pensar a política e não gostar dela não nos absolve de todos os males que acontecem por causa de alguns políticos, né? Então, a ignorância não me torna isento, me torna responsável, inclusive, pela falta de posicionamento, muitas vezes, em algumas instâncias. Por isso que a filosofia é importante. E o governo, ao contrário de incentivar pensamentos reflexivos, retira agora da grade, no novo ensino médio, né, que é uma das possibilidades de debate futuro aí, pensar o novo ensino médio, menos aulas de filosofia, sociologia, arte, reduz essas disciplinas, retira de algumas séries, porque eu quero uma sociedade que estude e trabalhe para o mercado, ou seja, para sobreviver, e não para modificar as estruturas. E aí, retomando a ideia de Eichmann, e fecho.
Eichmann, então, ele não foi transparente. No pior das hipóteses, é horrível que eu vou dizer, né? Ele era normal. Ou seja, eu não conseguia sentir que estava agindo de uma maneira errada, e eu sequer sei onde eu estou errando. Uma das falas dele, né? Eu não sei onde o que eu estou fazendo. E quando uma pessoa não sabe que o que ela está fazendo prejudica o outro, essa pessoa não faz parte da gente, do povo que nós estamos inseridos. Ou seja, não se preocupa se alguém olha para mim, eu vivo ou morto, permaneço igual para essa pessoa não merecia estar no nosso meio. Então, o mal ainda está no nosso meio. E os valores são trocados muito rápido. As ideias que nós estamos assimilando aqui com o nazismo foram abandonadas também por conveniência, né? Então, uma frase famosa, contextualizada brasileira, pelo menos nós tiramos o PT. Né? Pelo menos nós tiramos a Dilma. A banalidade do mal está associada a um homem que é incapaz de pensar, e ela desafia a nossa humanidade o tempo todo. O que nos faz humanos é justamente essa capacidade de nós fazermos essas reflexões que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Então, as atitudes inofensivas de alguém que não vê o seu ato como errado, se eu colocar, assim, não vê o seu ato como mal, não era estupidez, ela é um tipo de irreflexão. Então, para eu julgar o outro, eu tenho sempre que colocar na balança moralidade e legalidade. E a gente percebe que, em nome da moral, nós assassinamos a lei, nós transformamos a lei em algo extremamente conveniente para a nossa vantagem pessoal, o que já termina com a moral. E o argumento, é a última fala, a última ideia, o argumento que de uma ordem superior, né? Estou só obedecendo, deixa o homem trabalhar em paz, né? Se fizer alguma coisa errada, a gente tira. E aí dizer que não obedece ao Estado, agora essa aqui vai para a gente, né? Quem obedece, eu não obedeço ao Estado, eu só apoio. Obedecer e apoiar o Estado é a mesma coisa. Porque as pessoas que compactuaram lá com Hitler estão compactuando hoje ainda com outros Hitlers, possibilitando novos holocaustos, novas chacinas, novos genocídios. Obedecer, apoiar, e o fanatismo não nos favorece a pensar. Bom, eu acho que com essa... Então, já caminhando para o nosso fim, né? Encaminhando para o fim dessa de hoje, eu queria adiantar para as pessoas que estão aqui e reiterar o convite para o Tiago e para o André, porque eu acho que esse tema é muito rico, eu acho que a gente ainda tem muito que falar sobre ele, eu acho que ele é meio inesgotável, e eu acho que cabe aqui também a gente trazer para essas pessoas, é um dos objetivos do programa, é trazer possíveis, né? O que é possível a gente fazer para construir esse novo mundo. Então, eu queria fazer uma proposta para daqui a um mês, né, que acho que cai dia 6 se não me engano, 6 de dezembro, a gente continuar esse debate nosso. Convido vocês a seguir a gente lá no YouTube e também no Spotify, né? Assim, eu tô correndo, não posso parar para assistir, então pelo menos ouve lá no Spotify, vai pelo podcast, você não precisa parar de fazer nada para curtir esse nosso debate, essa nossa vontade de trazer assuntos que realmente precisam estar no nosso meio, né? A gente não pode se esconder mais. Então, convido vocês a seguir, né? Siga lá no YouTube, lá no Spotify, e curta aqui a nossa página no Facebook. As pessoas merecem saber, receber a ciência de uma forma mais leve, não fora da academia, fora de termos técnicos, de uma forma que sabe que não é baderna, né? Não é balbúrdia, mas é coisa séria e que leva a alguma reflexão que a gente pode utilizar na nossa vida, né? Eu queria agradecer muito ao André por você estar aqui, por você ter aceito esse convite, por esse debate que a gente está fazendo sobre essa coisa que é apaixonante, que é a psicologia, que é a programação neurolinguística, e eu sei que ele se dedica a isso apaixonadamente, assim como eu, né? E agradecer muito ao Tiago por essas reflexões filosóficas. Acho que a filosofia, às vezes, ela é tão banalizada, né? Ela é tão colocada como uma coisa de elite ou como alguma coisa de que a gente faz assim, só para poder passar tempo, e a filosofia está por trás de tudo que a gente faz, né? Assim como a política,
A filosofia está atrás de todas as profissões que nós vamos levar, e o principal, ela está por trás da nossa vida. Então, eu queria agradecer muito, agradecer a vocês terem aceito o convite, agradecer a todas as pessoas que estão aqui com a gente hoje. Sabe quem vai estar do nosso lado na trincheira, né? Então, a gente sabe quem vai caminhar junto com a gente, os velhos, os antigos e os novos amigos que a gente vai fazendo. E é isso, então, fica aqui o convite para que no próximo dia 6 vocês venham, para que as pessoas que assistirem esse programa na gravação, no YouTube também, já tem esse convite, compartilhar esse vídeo para que as pessoas peguem a primeira parte do que vai fazer e venham e tragam outras pessoas. E é isso. Obrigada a todos vocês, obrigado, boa noite a todo mundo.